Fala aí galera, eu sou o Teixeira e chegamos no momento de Tier 0 do jogo. Bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre TCG, nada de Genesis, tá? Beleza? Dá uma pausa aí, porque hoje tá rolando um ICS bem importante, o ICS Anaheim, que tá rolando nos Estados Unidos. Nós tivemos na semana passada o ICS Lille, que rolou na Europa, né? Rolou na França, de 2.000 e tantas pessoas, e também teve em paralelo a isso um ICS na América Latina, no Peru, em Lima, e que os resultados desses torneios aí deram pra gente uma perspectiva do novo formato, né? E esse novo formato eu comentei mais ou menos com vocês desse vídeo aqui em cima, em que eu converso um pouco sobre o Mitsurugi Yumi, que é o deck que o Triff usou pra ganhar o ICS em Lima, no Peru. Esse deck, ele tem bastante peculiaridades, e quando eu olhei para aquele deck, como eu expliquei nesse vídeo aqui de quase 40 minutos, foi uma ideia genial para você atacar como o formato estava. Quer mais detalhes sobre? Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima. Porém, vendo aquilo, eu pensei, cara, isso aí aparentemente não vai durar. E um dos motivos pelo qual eu pensei que, mano, talvez pro ICS Anaheim que o Triff for jogar, ele nem vai usar esse deck. Ou vai ter variação nele. Por quê? Porque ele divulgou. Quando você tem um deck novo, genial, dificilmente os caras vão ficar divulgando assim, de um torneio pro outro, de uma semana de intervalo, eles não divulgam. Eles guardam o bagulho. Por que você, pra quem acompanha o Paulo PRJ, quando ele vai jogar torneios, ele segura o profile, ele segura sobre o que ele tem pra falar sobre o deck. Não divulga o profile, justamente porque tem um torneio pra jogar na semana seguinte com o mesmo deck. Eu imaginava que como o Triff ficou divulgando tanto sobre a questão do deck dele, divulgou no mesmo dia do ICS Lima, que ele ganhou, porque é uma parada curiosa. E a galera ele já divulgou tudo, já fez vídeo mostrando, tutorial, tananã. Tudo. Isso me levava a crer que, mano, pro torneio seguinte esse deck não vai durar. Porém, tá rolando o ICS Anaheim e eu tenho algumas coisas pra comentar. Duas coisas que a gente vai comentar nesse vídeo. O primeiro, o deck de um Mitsurugi Ritual, porque aparentemente tem alguma coisa para além do que eu, jogador burro, e você também provavelmente vimos. E o segundo ponto é o frustrante esquema de pontuação que a Konami colocou nesse torneio. Até então não tinha acontecido alguma coisa tão bizarra quanto rolou agora, mas a gente já vai comentar um pouquinho sobre, porque lembra daquelas regras que eles mudaram, que eu comentei aqui em cima? Pois é, isso poderia chegar em algum momento em que ia causar assim uma parada muito escrota. Esse dia é hoje, mas é claro que isso não vai acabar aqui. Mais questões escrotas sobre o sistema de top vai acontecer no futuro, mas hoje foi o primeiro pontinho asterisco pra gente dar uma olhada nessa nova regra. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, parte 1, então vamos lá. É claro que antes de você prosseguir com o vídeo, tem um recadinho muito rápido. Se você gostou do formato do Yu-Gi-Oh! Genesis, eu te convido de verdade a colar no meu canal, que é esse canal aqui, ó, o canal que eu postava antes jogos de Master Duel. Eu mudei, não vou mais postar jogos de Master Duel por lá, pelo menos não num futuro próximo, a não ser que a Konami implemente o Genesis dentro do Master Duel. Aí eu posso acompanhar o Genesis dentro do Master Duel, mas não vai ser o jogo do Master Duel com a pool do Master Duel, vai ser o Master Duel como plataforma para acompanhar o formato do Genesis. Se isso vier a acontecer, beleza. Mas até lá, eu tô fazendo jogos no DB da ranqueada do formato Genesis. Então dá uma olhada nesse canal aqui em cima, clica lá que tô postando todo santo dia, começando ontem, jogos do Genesis, beleza? Então cola pra você poder acompanhar as partidas diversas do formato Genesis que eu vou postando nesse canal, que é exclusivo pra acompanhar esse tipo de gameplay, beleza? Dito isso, vamos pro assunto do vídeo. Let's fucking go! Não tem transição, mas aqui é o seguinte, meus amigos, nós vamos acompanhar o seguinte. Já saiu os status do ICS de Anaheim, tá? Então tá aqui o que a galera divulgou no round 14. Então esse ICS, ele teve uma quantidade X de jogadores, não sei exatamente quantos são, mas se você não sabe como funcionam os torneios, né, você tem ali uma quantidade de jogadores e baseado na quantidade de jogadores você vai saber quantos rounds tem no torneio. Então de X jogadores até X jogadores você tem 5 rodadas. Se passar de tantos jogadores, são 6 rodadas, e assim por diante, até chegar na quantidade de jogadores que tem nesse torneio, que classifica ele para ter 11 rounds, tá? Na semana passada, no ICS Lille, tivemos 2.000 e tantos jogadores, o que classificou para ser um torneio de 12 rounds. Porém, a Konami fez uma mudança na regra, que ao invés da gente ter top 32, igual a gente tinha antes, cut para top 32, ou dependendo do torneio, cut para 64, eles mudaram e agora tem cut direto apenas para top 8. Então, ao invés de a gente pegar o que tinha antes e simplesmente cortar para top 8, agora você tem rounds a mais. Então, esse torneio ele tem quantidade de jogadores suficiente para ter 11 rounds. Mas por causa da nova regra do cut para top 8, a Konami deu alguns rounds a mais para você tirar um pouco mais da variância, porque é muito mais difícil topar.
como é mais difícil topar, que tenham mais rounds, pra você ter mais margem, pra você não ser pego aí pelo jacaré e não topar, porque sim, entende? Ou seja, 14 rounds com esses 3 rounds extra. A partir daí é cut pra top 8, que nós já temos, tá? Porque nesse momento que eu tô comentando esse vídeo aqui contigo, tá rolando a stream da Konami. Eu não sei se já começou o top 8, mas com certeza já acabaram os 14 rounds, tá? Eu não vou comentar os jogos do SS Anaheim, eu vou comentar só o top pra postar no meu canal de jogos comentados. Link aqui em cima, ó, caso você queira acompanhar os jogos. Mas nós já temos o top 8 de jogadores. Quem topou foi o Kamal Crooks aqui, com o Christian Canard passando em primeiro, junto com o Timothy B, eu não sei qual é o sobrenome do cara, jogando de Mitsurugi puro, fazendo 39 pontos, beleza? E aqui embaixo você tem o Cameron Yu fazendo de Mitsurugi Yumi, 36 pontos, o Alex B, não sei quem é, mas Onomati Rise, 36 pontos. O Steve Keltriff, né, jogando de Mitsurugi Yumi, 36 pontos. Toby, não sei quem é, 36 pontos. Também não sei quem é, também não sei quem é. Mas todos fizeram 36 pontos. O que que isso significa? Significa que, como nós temos 14 rounds e os caras fizeram 39 pontos e cada vitória custa 3 pontos, 39 pontos significa que o cara ganhou quantos jogos? Então, você faz uma regrinha de 3 muito da idiota e você vai ver que, se você pega esses 39 jogos e divide pelos 3 pontos, você vai ver que ele fez 13 vitórias. Como são 14 rounds, significa que ele ganhou 13 e perdeu 1. Então ele fez X1, beleza? Porque não tem mais impacto. Então ele foi X1. Esses dois primeiros jogadores aqui fizeram X1. Porém, esses caras de baixo fizeram 36 pontos, então eles têm 3 pontos a menos. Significa que nós tivemos 36 pontos dividido por 3 e vai dar 12. De 14 rounds, eles perderam 2, ganharam 12 e toparam fazendo X2. Eu não sei se vocês lembram, mas no vídeo que eu indiquei aí em cima, nós teríamos algum tipo de... Eu acho que eu subestimei um pouco o Yu-Gi-Oh, né? Justamente por não ter vivência dentro de jogar torneios. Mas eu até comentei, mano, se tiver alguém que fez X0, ficou invicto, isso é extremamente raro. Mas vamos supor que teve uma pessoa iluminada que fez X0. E aí teve duas pessoas que fizeram X1, o que já é muito difícil também. Ainda mais aumentando a quantidade de rounds. Também fez X1. Tem 3 pessoas, uma que fez X0, uma que fez X1. E aí você vai lá e tem um monte de gente que faz X2. Eu falei isso como se fosse algo comum do X2 fazer, mas não é não. O X2 é raro, ainda mais aumentando a quantidade de rounds. Aqui, como vocês podem ver, teve 2 malucos que toparam, assim, no auge, na ponta dos cascos, fazendo X1. Mas teve outros 6 malucos que também estão no ápice do jogo e também toparam, mas fazendo X2. Qual que é o ponto? O ponto é que não teve nenhum problema. Qual que é o problema disso aqui acontecer, né? É quando você tiver uns empates e foi meio injusto a forma de você classificar. Então, mesmo que seja X3, num exemplo igual rolou em Lily, por exemplo, nós tivemos lá um cara que topou fazendo X1. Você teve, sei lá, 6 caras que toparam fazendo X2, por exemplo. Um fez X1, 6 fizeram X2. Tem uma vaga só. Aí você tem 10 jogadores que fizeram X3, 10 para uma vaga. E agora? Como que é o esquema? Então gera uma frustração gigantesca, porque nesse exemplo hipotético que eu tô falando de Lily, um cara fez X1, 6 fizeram X2 e 10 fizeram X3. Tem uma vaga para topar. 10 jogadores fizeram X3 e uma vaga para topar. E agora? Com X3, parece que tem um pouco menos de apego, de você pensar, caralho, que merda, o cara fez... Mas aqui rolou uma parada que foi X2 ficou de fora. E não é pra você fazer X2 e ficar de fora, beleza? Então aqui X2 ficou de fora. Teve um cara que ficou em nono, que também fez 36 pontos, que ganhou 12 jogos, perdeu 2 e ficou de fora. Puta que pariu! E aí os esquemas de pontuação é um pouco confuso, e não só confuso, dá um sentimento de injustiça. Porque esse cara que ficou em nono lugar, ele não pode ganhar o torneio. Ele não pode ganhar o torneio, ele não pode jogar porque ele não topou, ele não pode jogar o top, entendeu? E ele fez o mesmo ponto que esse cara de cima. E aí, assim, isso escancara uma parada que parece meio injusto, porque X2 é especial. Porque o cara que faz X... Olha quantas pessoas fizeram X2. E vai ter, na maioria dos torneios, nego topando 8 de X3, porque aumentou a quantidade de rounds. Topando, fazendo top 8 com X3, tá? Com X3, a maioria. Então X2 é difícil pra cacete. Aumentando os rounds, aumentando pra caralho os rounds. E, mano, um cara fez X2 e não topou. Não topou. Por causa dessa regra aqui. Ah, pô, mas aí é azeite. Mano, é muito escroto isso, gente. Muito bizarro, muito bizarro. O cara não topou porque ele fez X2 igual esses caras aqui também, ó.
Então tivemos o primeiro caso assim. Pra X3, as pessoas talvez até não olhem tanto. Eu também acho escroto. Eu acho que tinha que ter o esquema assimétrico em que todo mundo que teve a chance de topar, fez X3, por exemplo, no caso do torneio, esse aqui não, esse aqui, o cara, ele ia ter que jogar com alguém. Esse cara ia ter que jogar com alguém, um mata-mata. Vamos supor, esse último aqui, ó, teve uma pessoa só que foi X3, que fez X2 nesse caso e ficou fora do top, teve só uma. Então beleza, bota ele pra jogar contra a última pessoa que se classificou, que nesse caso é esse cara aqui, ó. Bota os dois pra jogar. Quem ganhar, topa. Resolveria. O cara não ia sair com sentimento de frustração. Se fossem 10 jogadores que fizeram X2 além desses aqui, imagina, além desses caras aqui, 10 outras pessoas fizeram X2. O que que faz? Bota um mata-mata pra galera jogar, que é o tal do top assimétrico. Bota um mata-mata. E aí dentro desse mata-mata saem os classificados pro top, entendeu? Isso tiraria essa sensação de injustiça e é bem escroto isso aqui acontecer, beleza? Dito isso, agora eu vou de fato pro assunto do vídeo, que é falar dos decks, porque se você percebeu, nós temos aqui, ó, Crystron Canine, Mitsurugi Puro, Yumi Mitsurugi, Onomate Raizo, Mitsurugi Yumi, Yumi, Mitsurugi Yumi, Mitsurugi Yumi, muito Mitsurugi Yumi. Então dentro do top 8, nós tivemos 4 Yumi Mitsurugi, tá? 4 Yumi Mitsurugi, tem um Yumi sozinho, e tem um Mitsurugi sozinho, além de ter um Crystron Canine e um Onomate Raizo. Ou seja, é um bagulho absurdo em proporção, porque o Yumi, imediatamente depois que a Banlist saiu, todo mundo colocava, inclusive eu, provavelmente você, como sendo o principal deck do formato. Ele é ainda, mas não do jeito que a gente imaginava. Tanto que o deck de Yumi puro dá a sensação de que o Dracoteio podia predar esse formato. Porque se dentro daquela tríadezinha de decks entre o Canine, o Dracoteio e Yumi faz com que o Yumi predasse o Canine e o Canine predasse o Dracoteio, mas o Dracoteio predasse o Yumi, faria que se o Yumi tá crescendo muito no formato, o Dracoteio é o deck que vai predar ele. Então o Dracoteio vai ser o melhor deck do formato. Qual que é o melhor deck do formato aí? O deck que ganha do Dracoteio. Era assim que a gente ia jogar. Não foi. Porque antes disso começar a acontecer, vagabundo colocou o Mitsurugi na equação, que não tomou lista o suficiente. E o Mitsurugi não tomando lista, aconteceu a parada que eu comentei nesse vídeo aí em cima. Ele se tornou a engine de board break do formato. A engine de board break do formato. Não só pro Yumi, mas um monte de deck pode usar o Mitsurugi como a engine de board break do formato. Porque o Murakumo sendo invocado por ritual é doideira. Doideira. Sem falar que você foge dos de barra da vida, umas paradas dessas. É um bagulho sinistro. É uma quantidade de camada de jogada absurda, tá? Eu até achei que esse deck não ia performar tão bem, porque o draw no ICS passado não era main deckado pra todo mundo. Pra esse torneio, eu acho que todo mundo tinha que main deckar o draw já. Mas aí já ia cair um pouco no conceito, esse deck. Esse deck tomando draw parece ser uma merda. Só que se você enfrenta um monte de deck de um monte de carta, fica mais difícil de você tomar o draw, né? Mas vocês entenderam. E se você não tá ligado, ó, no ICS Lily, que eu vou até trocar a tela aqui, ó. O ICS Yu-Gi-Oh! Pro Deck, beleza. No ICS Lily, que rolou, o Triff ganhou em Lima, tá? O Triff ganhou em Lima, jogando aqui, ó, com o Yumi Mitsurugi dele. E o Yumi Mitsurugi dele é diferente, tá? É diferente, é esse Yumi Mitsurugi aqui. Eu comentei com vocês lá que eu achei genial a ideia desse deck. Não porque ele tá usando o Yumi Mitsurugi, porque isso não é novo. Usar o Yumi e o Mitsurugi vem sendo usado desde antes. Você usava a engine de Mitsurugi para tentar corrigir umas questões do formato, né? Principalmente quebra-mesa, e te dá diversidade de interação. Tanto que aqui, dentro do ICS de Lima mesmo, você vê aqui o resultado final, ó, o campeão e o vice jogam de Yumi, mas tem o Mitsurugi de apoio. O Triff tem esse deck maluco de 60 cartas, que o que é que tem de diferente? Ele usa outras engines de ritual, ó, porque tudo é conectável por esse deck. Eu expliquei mais detalhes de por que eu acho isso genial no vídeo que eu postei pra vocês antes. Mas nós tivemos também, ó, um outro Mitsurugi Yumi, que esse era o Mitsurugi Yumi que existia até então, que é uma versão parecida com essa aqui, ó. Que não tem aquelas cartas de ritual extra. Esse tem 50 cartas também, mas não tem aquelas outras cartas de ritual. E isso faz você perder qualidade em algumas questões, tá? Sem falar que tudo aqui é engine, basicamente. Tem pouco espaço para stacks board breaker. Então, isso aqui é uma vertente deck que já existia. Se você olhar, mas isso aqui é só na América Latina, né? Não. Aqui no ICS Lily, que rolou na Europa na semana passada, também teve Yumi topando, ó, que fez top 8, um alemão. Ele jogou com o Yumi Mitsurugi, e o Yumi Mitsurugi dele é esse aqui, ó, de 43 cartas, tá? Que usa Aramasa, Kusanagi e tal. O espaço de tech existe aqui, né? O Fu, Ash, Bella e tal. E aí ele usa o Prep, Murakumo, Mitama. Aí usa Mitama também, então é uma engine muito maior de Mitsurugi, e eles usam os Yumi aqui, mas enfim, é só pra te mostrar que isso é uma vertente deck que já existia, já tinha esse deck, mas ele não era o mais popular, tava aparecendo aqui e ali, já tinha resultados de regionais depois da banlist, se eu não estiver enganado, tá? Tinha resultado de regional depois da banlist.
E o deck do Thrift foi só o suprassumo disso, pegando essa ideia e extrapolando com diferentes engines, fazendo com que você ligue melhor, ainda mais, você ligue ainda melhor as engines. E essa foi a parte muito boa e muito interessante. Mas como vocês podem ver, é um deck que cabe pouca tech, se você põe side deck é difícil de achar. Quanto mais cartas no deck pra esconder os bricks, pior é pra fazer side deck. Você tem que fazer side deck em grupos, né? Não adianta eu botar uma carta específica que eu quero comprar de side. Ao invés disso, eu uso grupo de cartas que fazem coisas parecidas. Por exemplo, serem board breakers, como sendo Raigek, Laughing Storm, essa carta que pega o Kaiju e tal, Dark Hully No More. Então, comprar essas cartas em específica não é o que eu vou fazer. Eu vou usar um monte de carta que faz coisas parecidas, porque se eu comprar uma delas ou duas delas, eu tô fazendo mais ou menos o que eu quero. Então, não é que eu vou comprar uma, não é igual fazer side em 40 cartas. Pra eu comprar o Draw, por exemplo. Então o Draw machuca e machuca pra caralho essa engine aqui. Imaginei que ele não seria tão bom depois desse torneio, porque imaginei como sendo um tiro curto muito bom pra você usar no torneio na perspectiva dos YCS da semana passada, mas o que aconteceu na prática de verdade é que extrapolou, irmão. Extrapolou. É claro que eu botei Tier 0 como sendo um total clickbait aí na thumb pra você, mas já superou o que eu esperava pra essa vertente deck. De novo, não sei se essa vertente deck está sendo usada de Mitsurugi Yumi é a vertente do Thrift. Pode ser que seja a vertente que já existia e que a gente viu em regionais e até nos próprios YCS. Como o vice-campeão de Mitsurugi Yumi de 50 cartas, ou como o Mitsurugi Yumi do top 8 de Lily com 43 cartas, mas com as cartas diversas de Mitsurugi, não só usando Habakiri, Murakumo, Sage, Ritual, Prayers e Mirror. Não só essas cartas, usando Aramasa, usando Kusanagi também, por exemplo, entende? O deck do Thrift tinha mais cartas, tinha a engine de Novels, tinha a engine do Ritual TCG e tinha outras engines, o que também foi genial por esse motivo. Porém, esse é o deck que ele perpetuou para continuar usando aqui. Eu acho que isso dá uma definida melhor do formato, que faz com que você queira encontrar cartas mais específicas e você diminua a quantidade de cartas porque você quer achar coisas mais específicas. Porque o formato tá se afunilando, entendeu? Para uma virada que aconteceu no jogo de maneira brusca, digamos assim. Então, não acredito que seja o mesmo deck, mas acredito que essa ideia veio pra ficar. Aí, por enquanto, a ideia de o Mitsurugi sendo a principal engine do formato. Ah, mas o Yumi... Não. O Mitsurugi é o que tá definindo o formato. E o Mitsurugi é uma engine que põe pressão, que demanda resposta, puta que pariu, tudo isso. Grinda legal, mas ela também é board breaker, irmão. Claro que pra usar isso, usa um monte de carta aí. Tem que usar, não é todo deck tanca. Mas se você tanca, não tem por que não usar. Porque, de novo, o formato foi guiado para um ponto semelhante com esse, em que a gente pode tentar quebrar. Não vai ser sempre que vai acontecer. Você vai jogar uma mirror disso aqui, você não tem hand trap, o cara vai combar pra cima de você e você vai perder. Pode rolar. Mas o objetivo é tenta, Murakumo reseta e aí a gente grinda a partir daí, entendeu? E o Yumi é bom pra fazer isso, o Mitsurugi também é bom pra fazer isso. E aí a gente vai ter o formato a partir daqui, beleza? Eu até postei um jogo no meu canal de jogos comentados no DB, eu acabei de gravar um jogo no DB, pra quando acabar os jogos de YCS eu voltar a postar jogo de DB pra vocês, que foi exatamente uma mirror desse deck, do Yumi Mitsurugi contra o Yumi Mitsurugi, e eu vi que, beleza, teve turno, os dois primeiros jogos os caras fizeram o combo e ganharam porque sim, mas quando o bagulho começou a atritar, atritou de verdade, e é um bagulho meio sinistro. E a ideia foi exatamente essa. Bait, Murakumo, reseta o jogo e a gente joga a partir daqui. É uma ideia interessante, tá? Não achei que ia colar tanto, achei que os draws iam impedir muito esses decks de serem uma coisa de fato muito relevante, mas em um torneio de... Quantas pessoas tem nesse torneio aqui, mano? Deixa eu até dar uma olhada. O YCS, 1.636 pessoas. No top 8 tem 4 decks desse. Não é por acaso, tem alguma parada aí. E é basicamente isso, meus amigos. Frustrante a parada do top todo cagado. Tem que ter um top assimétrico. Não pode um X2 ficar de fora do jeito que ficou. Não pode. Isso é desmotivante pro jogador competitivo, beleza? E além disso, o Mitsurugi veio pra ficar. Mitsurugi Yumi Best Deck, let's go! É basicamente isso. Valeu, falou e até mais. E tchau. Flamengo tá perdendo!